Olá, neuróticos! Tudo bom? Bem, meu nome é Estevão Sá, eu sou psicólogo, psicanalista e hipnoterapeuta, e nesse vídeo eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a hipnose clínica. E não só isso, né? Ficando até o final, você vai ver que eu vou deixar uma dica prática para você aplicar no seu dia a dia, para você sentir um pouquinho do que a hipnose pode fazer por você. Mas até lá eu vou explicar um pouco da teoria para você entender como que a nossa mente funciona a respeito da hipnoterapia. Bem, então, a hipnoterapia é uma terapia que usa a hipnose, né, o transe hipnótico como instrumento para a gente conseguir ressignificar e lidar com certas coisas que são traumáticas para o paciente. Então, se a pessoa ela tem, sei lá, ansiedade, depressão, alguma fobia, dificuldade social, a hipnose ela pode ser um tratamento que pode auxiliar, né, a conseguir ajudar o paciente a superar essas dificuldades. E como que a hipnose funciona, né? Para isso eu quero que vocês imaginem a nossa mente, né, que a nossa mente seria o nosso consciente e o nosso inconsciente, né? Começando pelo nosso consciente, que é muito fácil da gente entender, que é o que a gente está usando aqui agora. Você está me ouvindo, você está me entendendo, raciocinando, conectando informações essas que você tem acesso aí na sua mente agora, e é onde ficam as nossas percepções, os nossos pensamentos de agora, é tudo que está acessível à nossa consciência, está aí no seu consciente. Porém tem o nosso inconsciente, que é onde eu acho que é o mais rico, né? Que seria essa bola, né, que está dentro do consciente, que seria onde ficam as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas crenças, nossos traumas e várias outras coisas que já aconteceram na nossa vida. O que a hipnose ela consegue fazer? Porque se você pensar bem, né? Se você parar para pensar, pô, Estevão, mas quer dizer que o meu inconsciente ele está dentro da minha mente, mas eu não consigo acessar esse inconsciente? Por que eu não consigo? E aí que está o segredo, né? Porque realmente a gente não consegue acessar com facilidade o nosso inconsciente. Ele se manifesta em vários momentos da nossa vida. Nos momentos que a gente fala algo que a gente não quer falar, talvez em algumas piadinhas, talvez em sonhos, quando nós sonhamos, tem um significado aquele sonho. As nossas próprias doenças, elas falam sobre a gente. Mas então, como que faz para acessar esse inconsciente de uma maneira racional, né? De uma maneira assim que é consciente? Quando a gente está em transe, o que acontece? Imagina que entre o nosso inconsciente e o nosso consciente existe uma barreira que faz esse impedimento de informação entre o inconsciente e o consciente. Então, por isso que a gente não consegue pegar informações do nosso consciente e colocar para o nosso inconsciente, e nem do nosso inconsciente e passar para o nosso consciente, porque existe essa barreira entre essas mentes. Na hipnose a gente falaria de fator crítico. Na psicanálise a gente chamaria algo parecido como mecanismo de defesa. E qual que é a função dele? Imagina se essa barreira não existisse, o que aconteceria? Assim, seria muito fácil, seria muito frequente a sua mente se deparar com traumas e com coisas que fazem mal a ela. Então esse mecanismo de defesa serve justamente para te proteger, para você não ficar passando por isso todas as vezes. Então isso é como se fosse uma defesa mesmo da nossa mente. Porém, para a gente lidar com certos traumas e ajudar eles a irem embora, a gente precisa reconectar com a origem deles, para fazer com que esse trauma possa ir embora completamente da nossa vida. Então, o que acontece então para que a gente consiga fazer isso? Quando a pessoa está em transe, é como se a gente pegasse esse mecanismo de defesa e a gente derrubasse ele, né? Ele fosse praticamente demolido, quase todo. Isso faz com que a pessoa consiga se lembrar e se conectar com muito mais facilidade com memórias, emoções, coisas que aconteceram há muito tempo atrás, e a gente consegue se reconectar com isso. Mas qual que é a utilidade da gente se lembrar e se reconectar com essas coisas? Não é simplesmente para se lembrar. Não, tem uma utilidade para isso. E a utilidade seria para ressignificar essas coisas, mudar o significado. Que a hipnose ela faz isso, ela ajuda a ressignificar e rever a realidade da maneira
mais racional mesmo, do jeito que ela realmente é. Então assim, por que se a gente parar para pensar, a realidade nada mais é do que o que a gente significa dela. Então as coisas não são o que as coisas são, elas são o que nós fazemos significado dela. Então se uma coisa tem um significado A, ela vai ter um efeito A na minha vida. Se ela tem um significado B, ela vai ter um significado B na minha vida. Então se eu pego uma barata que tem um significado A e dou um significado B para ela, a barata que era para ter um sentido A começa a ter um sentido B para mim. Isso faz com que tudo mude. Então a hipnose ela ajuda muito a fazer esse tipo de ressignificação na nossa vida. E claro, né, esse vídeo ele é muito resumido, ele é muito curto para eu falar tudo sobre a hipnose. Então se alguém aí tem alguma pergunta, tem alguma dúvida a respeito da hipnose, pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, ou pode me mandar um direct lá no Instagram que eu posso responder para vocês, e até quem sabe fazer um outro vídeo mais explicativo a respeito da hipnose. Então esse vídeo é um vídeo introdutório para vocês saberem um pouco sobre a hipnose e sobre a metodologia dela. Então eu quero dar uma dica prática para vocês conseguirem aplicar no dia a dia de vocês. E essa dica ela vai ser realmente vinculada ao conhecimento da hipnose. E testem, né, no seu dia a dia, veja se isso realmente funciona para vocês. Se funcionar, compartilhe esse vídeo com alguém para essa pessoa também saber essa dica. Então vamos lá. Então essa técnica ela tem um conceito de submodalidades. E o que seriam as modalidades? As modalidades seriam assim os nossos sentidos, nossa visão, nosso olfato, nossa audição, nosso tato, né, os sentidos que fazem com que a gente perceba o mundo. Então é a submodalidade. Então são as coisas que fazem parte do nosso sentido. Por exemplo, a visão. Tem a profundidade, tem a cor, tem a claridade, se é brilhante, se é opaco, né? Tudo isso faz parte da nossa submodalidade de visão. E o nosso, vamos colocar nossa audição, né? O volume do som, a intensidade do som, a frequência do som, tudo isso está dentro da nossa submodalidade. Então, como que a gente pode usar isso, né? A nossa mente ela funciona muito de uma forma realmente dos nossos sentidos, que é o que faz o nosso mundo ter sentido, né? Então, eu quero que você faça essa técnica naquele momento de dificuldade. Talvez no momento onde você precise se controlar. Talvez controlar uma ansiedade, controlar alguma compulsão, talvez você tenha compulsão por comer, ou você está se sentindo realmente com uma dificuldade muito grande de fazer alguma coisa, porque você está com medo ou algo assim. Qual que é a lógica? É você, naquele momento que você está pensando, você está diante daquela situação, você para e você fecha o olho e você respira. Começa primeiro, se concentre na sua respiração. Veja o tanto que ela vai estar alterada, que ela vai estar estranha. Primeiro, se concentre na sua respiração e comece a regular a sua respiração. Comece a deixar a sua respiração regulada. Quando você vê que a sua respiração está regulada, você começa a imaginar aquela coisa que está te fazendo mal. Se for ansiedade, aquela coisa que está te deixando ansioso. Se for uma compulsão, aquela coisa que está te deixando compulsivo. Se é algum medo, aquela coisa que está te dando medo. Eu vou pegar o exemplo da compulsão, né? Imagina que você tem compulsão alimentar. E você está ali diante daquele bolo maravilhoso. E que você quer muito comer aquele bolo. Mas você sabe que você não precisa comer. E você sabe que se você comer aquele bolo, vai ser por gula, e você não precisa comer aquilo. Então você está consciente de que aquilo não é necessário. Então para você se controlar, você fecha o olho, regula a sua respiração e imagina aquele bolo na sua frente. Imagina como ele é. Imagina o tamanho dele, imagina a textura, o gosto, a cor dele. Imagina tudo que é necessário para você colocar aquele bolo com todas as características necessárias, com o máximo de características necessárias, o cheiro, o gosto, a cor, o tamanho, tudo isso. E a partir daí você começa a fazer uma contagem de 10 até 1. E a cada número que você vai falando, você vai imaginando aquele bolo perdendo todas as submodalidades dele. O bolo vai ficando menor,
ele vai perdendo a cor, ele vai ficando sem gosto, com uma aparência tanto faz, que não é gostoso, ele vai perdendo o cheiro, ele vai perdendo tudo que é atrativo para ele. E aquele bolo, na verdade, ele vai começando a ficar cada vez mais e mais sem graça. E você vai fazendo essa contagem de 10 até 1 de maneira pausada, respeitando a sua respiração. E a cada número que você falar, você vai imaginando esse bolo ficando cada vez menor, cada vez mais sem graça e cada vez mais insignificante. Tirando a cor, o cheiro, o gosto, tudo isso que é atrativo para você. E quando ele estiver tão sem graça, já tão pequeno, você já também pode começar a fazer uma contagem de 10 até 1 novamente. E agora, voltando essa contagem, você imagina ele ficando cada vez pior, talvez começando a apodrecer, ficando com um mau cheiro, ele vai ficando cada vez mais nojento para você, mais asqueroso, e vai ficando com submodalidades negativas. Você vai ver que quando você fizer isso, a sua mente vai entender que aquele bolo ele não é mais atrativo para você. Aquele cheiro, aquele gosto, aquela textura que antes era uma coisa muito valiosa, vai começar a perder o valor. E aí você vai ter muito mais facilidade para conseguir superar aquela vontade de comer aquele bolo. Claro que essa foi um exemplo de bolo, mas você pode fazer com qualquer outra coisa, com um objeto que te dá medo, um animal que te dá medo, aquela coisa que está te deixando ansioso, qualquer coisa do tipo. Você pode usar submodalidades para te ajudar. Isso que eu falei para você é a lógica da coisa. Então, faça isso no seu dia a dia que eu acredito que isso vai poder te ajudar. E se te ajudar, comenta aqui embaixo, manda para o seu amigo que quer saber, que precisa saber disso, né, que precisa se controlar ou ter essa informação. Manda para ele porque eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para vocês. Então, gente, muito obrigado pela sua atenção, né? Peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhe com seus amigos que precisam dessa informação também. Eu tenho plena convicção que isso pode ajudar muita gente. Me siga no Instagram, se você quiser dar uma visitada no meu site, que lá tá muito legal. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!